Vamos então continuar o capítulo 19, Dor e Surpresa. Nós vimos o Mário Silva estupefato, porque a Zulmira é a Lina, né? Que o fez sofrer na vida passada e o fez sofrer nessa encarnação. Então ele coloca em brados, né, aos gritos: então Zulmira me traiu 2 vezes, né? Ela me fez sofrer 2 vezes. Aí nós vamos ver o Clarencio colocando: não te refiras à traição, corrigiu Clarencio sem alterar-se. É imprescindível compreender. Armando ontem escutou apelos inferiores, incompatíveis com as responsabilidades de que se via depositário. Hoje é compelido a responder, embora constrangido, a requisições de natureza edificante, às quais em verdade não lhe será lícito fugir. Lina Flores reclama alguém que a recambie ao serviço renovador, a fim de que se habilite a auxiliar Júlio devidamente. Todos somos devedores uns dos outros. As almas aprimoram-se grupo a grupo, à maneira de pequenas constelações gravitando em torno do Sol Magno Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que o Clarencio está colocando que não existe traição, existem escolhas e nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós vemos aqui o Clarencio colocando nas entrelinhas que o Armando, ao fazer essa escolha de aceitar, né, o romance, né, a aceitar a sedução que a Lina provocou nele, ele mudou um pouco o seu caminho na vida anterior. Ele se afastou daquilo que ele havia se proposto a fazer. E ele amealhou uma situação que ele é obrigado agora a corrigir. Ele é obrigado agora, mesmo a contragosto, a resolver esse problema que ele criou quando ele, de uma certa forma, foi o responsável pelo suicídio do Júlio, pela desesperação do Esteves, que foi se vingar lá no Leonardo, né? Então, nós vamos ver aí que as escolhas que nós fazemos afetam o nosso entorno, porque estamos todos entrelaçados numa única rede. E no momento que nós oscilamos essa rede com o nosso livre-arbítrio, com a nossa escolha, nós vamos criar reações em cadeia, que vão caminhando e às vezes tomam proporções que a gente não consegue nem imaginar, não tem nem condições de ver o que vai acontecer lá na última ponta ou lá na ponta do meio desse entrelaçamento. E nós vemos aqui ele colocar essa frase tão linda: as almas aprimoram-se grupo a grupo à maneira de pequenas constelações, gravitando em torno do Sol Magno Jesus Cristo. Então, quando a gente fala que tudo que existe no macro existe no micro, nós precisamos entender isso em largas proporções. Então, da mesma forma que o nosso planeta Terra gravita em torno do Sol, nós também estamos gravitando em torno do Sol maior, que é o nosso Mestre Jesus, que é o governador deste planeta, né? desta constelação. Então, nós estamos aqui todos entrelaçados e todos gravitando em torno do nosso mestre maior, que é o Mestre Jesus, aprendendo e ensinando, mas principalmente assumindo as nossas escolhas e limpando, consertando os nossos erros, né? E principalmente nós precisamos entender isso, que é muito fácil de entender intelectualmente, mas é mais difícil de entender na prática. Nós crescemos em grupo, aprendemos em grupo, nós estamos ligados ao nosso grupo. Então nós vamos ver aqui
O Clarencio colocando exatamente isso para o Amaro, que o Amaro fazia parte de um grupo, que é esse do Armando, da Lina, do Júlio. No momento que ele se afasta para não, digamos assim, causar um mal maior quando ele descobre a traição da Lina, ele, por raiva, por vingança, vai atrapalhar a vida do Leonardo, que não tem nada a ver com isso, do Leonardo e da Lola. Porque já que eles são tão felizes, ele acha que eles não têm esse direito, já que ele não teve esse direito. Já que ele sofreu uma influência, ele quis causar a mesma dor em outro. E neste momento, ele passou a se juntar a um outro grupo ao qual ele não pertencia, a participar de uma história que não estava no roteiro. Ele criou ali uma situação que ele agora vai ter que reajustar, vai ter que acertar. Então nós vamos ver aqui a continuação do Clarencio, quando ele diz aqui: as almas, aprimoram-se grupo a grupo à maneira de pequenas constelações gravitando em torno do Sol magno que é Jesus Cristo. Como um astro que se distancia do núcleo que se integra, abandonaste a órbita de velhos companheiros de evolução, caindo pelas vibrações de afetividade e ódio no centro de forças em que Leonardo Pires e Lola e Bahuri aguardam-te a precisa cooperação de modo a se liberarem perante a lei. Então nós vamos ver aqui ele colocando exatamente isso, que o Mário Silva se distanciou daquele grupo, e se associou um ao outro grupo, que agora ele vai ter que acertar as contas, vai ter que resolver aquilo que ele criou através do seu livre-arbítrio, das suas escolhas. E ele continua aqui: Amaro, noutro tempo, separou Zulmira e Júlio, estabelecendo espinheiros dilacerantes entre os dois. Agora cabe reuni-los no carinho familiar para que na posição de mãe e filho se reajustem na afeição santificadora. Então o Clarencio está colocando aqui: o Amaro, antigo Armando, separou o Júlio e a Lina, levando, quer dizer, ele não foi o culpado, mas foi o causador do suicídio do Júlio. Agora ele vai reparar isso se casando com a Zulmira, e eles vão receber o Júlio como filho deles. Nós vimos que a Zulmira está sendo preparada para ser mãe, então ela vai receber o Júlio como filho dela e do Amaro, antigo Armando, para reparar em toda aquela situação que eles causaram na reencarnação passada. E o Clarencio continua: agora, cabe-lhe reuni-los no carinho familiar para que na posição de mãe e filho se reajustem na afeição santificadora. Antigamente, isolastes, ele está falando agora com o Mário Silva, Antigamente, isolastes Leonardo da afetuosa assistência de Lola, criando embaraços asfixiantes à própria marcha. Prepara-te na fé para congregá-los de novo no templo doméstico, igualmente na condição de filho e mãe, de maneira a se redimirem para a bênção do amor puro. Nossas ações são pesadas na justiça divina. Não podemos enganar o Supremo Senhor. Nossos débitos, por isso mesmo, devem ser resgatados ceitil a ceitil. Então ele coloca aqui para o Mário Silva, antigo Esteves, que ele separou o Leonardo e a Lola por um capricho, por simplesmente pela vontade de separar um casal que estava feliz, para se sentir vingado daquilo que fizeram com ele. Agora ele tem que assumir essa responsabilidade, ele tem que reuni-los, ele tem que ajudá-los. E como? O Clarencio está colocando aqui. Ele está colocando aqui que o Mário, o antigo Esteves, vai reunir a Lola, agora Antonina,
com o Leonardo Pires, que vai vir como filho. Filho de quem? Filho da Antonina e do Mário Silva. Então eles vão se reagrupar, eles vão se reencontrar, vão se casar e vão trazer o Leonardo como filho para se reajustarem, para se redimirem de toda essa situação que foi criada no passado com amor, amor de pai, amor de mãe, amor de filho. E aí a gente vê a grandiosidade de Deus, a misericórdia de Deus nos reunindo com os nossos antigos inimigos. Então, quando Jesus coloca, amai vosso inimigo, e a gente coloca, meu Deus do céu, isso é tão difícil, isso é impossível. Na nossa pequenez, na nossa criancice, é impossível amar os nossos inimigos. Mas Deus resolve isso na sua infinita misericórdia. Ele traz os nossos inimigos na forma de nossos filhos, para que o amemos com aquele amor deslevado de pai, de mãe, né? Aquele amor incondicional que nós temos pelos nossos filhos, e aí nós nos redimimos porque nós estamos amando ali incondicionalmente um antigo inimigo. E aí as coisas se acertam.